Graça e paz, povo abençoado de Deus. É com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 7º podcast da Igreja Fé e Milagres. E hoje eu tenho a honra de receber no nosso estúdio uma pessoa muito especial, um homem segundo o coração de Deus. Ele é empresário, casado com Cristiane Castilho, pai de Arthur e de Giovana. Eu acredito que muitos já o conhecem. Recebendo no nosso estúdio, Madson Fernando da Silva. Seja bem-vindo, Madson, que Deus te abençoe e que hoje você seja um instrumento de Deus nesse lugar. Amém, pastor. Obrigado, quero de antemão já agradecer o senhor pela oportunidade. É uma honra estar aqui com o senhor, fazendo parte desse propósito, né, que o senhor tem encabeçado, com a intenção, creio eu, de levar o nome de Cristo a mais pessoas, a mais corações, a entender aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Ô Matos, é uma alegria te receber aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito especial para Deus e muito especial para a gente. Eu sei que você tem uma história de vida fantástica. Um homem que eu poderia denominar como um homem que superou muitas coisas ao longo da sua história. E eu acho que uma história de superação ela é digna de ser contada. O nosso intuito maior aqui não é um marketing pessoal, mas o nosso primeiro propósito é que o nome de Jesus se torne conhecido. Ah, mas todo mundo conhece Jesus. Ok, uma coisa é as pessoas conhecerem no papel, outra coisa é as pessoas terem experiências com ele. E você é um homem que conhece ele tanto na letra quanto no poder que ele tem, porque você é alvo das transformações de Deus. E eu quero começar essa resenha, essa conversa com um capítulo de Provérbios, 16º capítulo de Provérbios de Salomão, versículo 1, que diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E com base nisso aqui, Matos, nós iremos conversar, uma conversa tranquila, muito madura, sem cortes nenhum, nós não temos cortes aqui. Mas eu acredito que todo ser humano ele faz planos no seu coração, até mesmo porque faz parte da nossa essência planos no coração. E eu quero começar contigo dizendo, Madson, há anos atrás, o jovem Madson, eu conheço muito a sua história, mas não conheço os detalhes da sua história. Sei que você teve muitos planos que não concretizaram lá na sua juventude, mas conta para nós quais eram os planos do seu coração há anos atrás, na sua juventude, e que como você correu atrás daqueles planos que você tinha e que Deus veio mudando a sua rota. Então, pastor Lélio, como todo jovem, né, naquela época eu tinha vários sonhos, várias expectativas, e elas foram se alimentando dentro de mim. Eu vim de uma família cristã, né, meu pai e minha mãe eram cristãos, né, então eles sempre me incentivaram a ir atrás desses sonhos. E eu tinha um grande sonho de ser um jogador de profissional e fazer parte de um clube grande no Brasil. Eu sempre tive isso dentro do meu coração. Desde a minha infância, eu sempre me dediquei muito ao esporte, ao futebol. E ao longo do tempo eu tive algumas oportunidades. Eu, de forma prematura, por volta de 15 a 16 anos de idade, eu já estava treinando já com a equipe profissional. Então, em Patos de Minas. Em Patos de Minas. Tive a oportunidade de fazer testes em algumas equipes também do interior, da capital, e sempre alimentando esse desejo em mim. Quais equipes, Matos? Vamos lá. Eu estive no Uberlândia Esporte Clube, eu tive um bom tempo no Atlético Mineiro, eu fiz teste no América. Então eu era assim, um garoto que sonhava em jogar em um grande clube do futebol brasileiro. E isso foi alimentando dentro de mim, eu sempre buscando isso com muito apetite. E realmente, até um certo ponto, pastor, eu acreditei que eu tinha condição de ser um grande jogador de futebol a nível nacional, no cenário nacional. Só que com o passar do tempo, eu vi que eu não me colocaria num grande clube. Então eu fiquei algum tempo aqui na URT, em Patos de Minas, jogando profissional. Com 17 para 18 anos, eu já era jogador profissional. Ou seja, abaixo da sua idade de profissionalizar, né? Isso. Eu fui assinar a carteira de profissional com 17 anos aqui no URT. Então foi tudo muito prematuro.
ao meu ver hoje, né? Na visão, na época, eu não tinha esse amadurecimento. Mas foi tudo muito rápido. Mas aí eu vi que eu não sairia da URT, né? E aí eu comecei a ter aquela frustração. Isso foi me incomodando, porque eu queria ser um grande jogador de um grande clube, fazer parte de um clube famoso no futebol brasileiro, e eu não estava conseguindo isso. A partir desse momento eu comecei a dar uma depressão, comecei a sentir que isso não seria possível e comecei a buscar outras alternativas. Eu vi que o momento meu eu não estava desenvolvendo da forma que eu deveria e pensava que ia desenvolver. Comecei a buscar outras alternativas, até trabalhar mesmo e sair, abrir mão do meu sonho. Eu quis, um certo momento, abrir mão do meu sonho. E nós sabemos que hoje tem muitos jovens, né, Márcio, que tem esse sonho de estar jogando num clube de futebol muito conhecido, e até mesmo fico pensando sobre a sua história, porque você sempre teve muita habilidade e, ao mesmo tempo, você sempre foi muito dedicado naquilo que você faz. Desde que eu me conheço, desde que eu te conheço, que a nossa amizade já tem aí de 10 para 12 anos, você foi muito dedicado, é muito dedicado em tudo que você faz. E jogar em alto nível, eu acredito que sempre foi o desejo de seu coração. E sabemos também dos desafios que é entrar num clube de alto patamar, podemos assim dizer, como um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, um América Mineiro e assim por diante, onde você teve trilhando por aí, né, devido a todo o seu potencial. E você acha que esta questão de não conseguir estar num grande clube foi devido às suas dificuldades pessoais ou realmente a dificuldade de um clube aceitar um garoto do interior? Pastor, eu acredito que é uma dificuldade, até nos dias de hoje ainda, melhorou muito isso. Mas os clubes, se você pegar aí há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, eles tinham muita dificuldade de repatriar garotos que vêm do interior. Eu tive a oportunidade de estar no Cruzeiro e eu vi de perto como era discriminado o pessoal do interior. Tinha uma resistência muito grande. Mas como o senhor disse aí na palavra de Deus, eu tracei planos, objetivos, mas Deus tinha outros planos para mim. Eu prefiro levar por esse entendimento, pastor. Deus já havia traçado algo na minha vida, que não era para ser um atleta, um jogador de alto nível. Né? Eu buscava essa condição de um atleta, de um jogador de alto nível, mas infelizmente eu não consegui. Hoje eu entendo que foi um plano de Deus na minha vida. Ok. Você teve algum clube fora do estado de Minas ou só nesses clubes citados? Eu estive no Vila Nova de Goiás. Isso. Que também é um grande clube do estado de Goiás, né? Não tinha a estrutura que tem hoje, mas já era um grande clube. Você acha que naquele tempo te faltou algum apoio de influência, alguém para tomar frente por causa da habilidade que você sempre teve no futebol? Porque hoje nós sabemos que existem muitos empresários que têm um poder, né, na mão de colocar um garoto num clube e sustentar aquele garoto. Ou você realmente acha que naquele tempo isso não era importante? Pastor, com certeza teve. Faltou um apoio de um empresário. Né? Eu não tinha um garoto do interior saindo daqui de Patos de Minas sem um suporte de um empresário. Até mesmo meu pai, na época, ele não era favorável a isso. A minha mãe sempre me apoiou, mas o meu pai ele levava essa questão assim em último plano, entendeu? Então ele nunca deu muita atenção, muito apoio a respeito disso. E esse sonho, Matson, que sempre foi gerado no seu coração, do futebol, até você é conhecido aqui na nossa cidade como Bola Cheia, né? Todos os boleiros da nossa cidade conhecem, primeiro pela sua habilidade, por ser um homem de bom relacionamento, pelo seu caráter. E eu sei que até hoje você tem muita habilidade, não é o que está no seu coração mais, mas você sempre foi um homem do esporte. Quando que você entendeu que esse mundo da bola não era para você? Porque nós sabemos também que nessa trajetória você passou por uma séria lesão no seu joelho. Era ainda no tempo da bola ou você já tinha tirado esse sonho do seu coração quando você enfrentou a lesão? Pastor, quando eu enfrentei a lesão, eu já tinha tirado esse sonho do meu coração. Você tinha quantos anos na época?
da lesão, Isso. eu estava com 27 anos. Então você ainda estava jovem para Tava parar. Jovem. Isso. Estava jovem. Eu tive uma lesão muito séria no joelho. Conta para nós qual lesão foi, Matos. Pastor, eu estava treinando uma Mamoré ajudando, né? Fazendo um treinamento, um coletivo no Mamoré. E eu tive uma lesão de entorse do joelho. Aí rompeu todos os ligamentos do joelho. Fui fazer a cirurgia aqui em Patos de Minas e a cirurgia não foi bem sucedida. Ela teve um erro médico. E eu fui refazer a cirurgia novamente com o mesmo médico aqui em Patos e ele conseguiu errar novamente a cirurgia. Então, assim, eu passei por um processo todo, 4 cirurgias de ligamento. No mesmo joelho? No mesmo joelho. E isso me impossibilitou a voltar a jogar futebol da forma que eu jogava, a correr da forma que eu corria. Então, isso atrapalhou muito o meu desenvolvimento dentro de um campo de futebol. Aos 27 anos, então, você foi acometido dessa séria lesão, né? Séria lesão. E aquilo ali você pôde entender que o seu mundo do futebol profissional veio desabar, ou no fundo do seu coração você acreditava que ainda havia possibilidade de voltar a jogar em alto nível? Não, pastor, ali depois dessa lesão eu entendi que não era o propósito de voltar a jogar futebol em alto nível, profissional, dessa forma. Então eu preferi parar realmente, pastor, e cuidar mesmo dessa lesão. Eu tive alguns problemas durante essa lesão, mas eu entendi que era um aviso de Deus, que o meu propósito ali em questão de futebol de alto nível estava encerrado. Nesse tempo, Madison, você já tinha um relacionamento com Deus, já era convertido, por mais que você foi criado pelo seu pai e sua mãe nos princípios do cristianismo, ou você ainda levava uma vida fora, podemos dizer assim, de um relacionamento com Deus? Pastor, eu sempre fui criado dentro de um berço evangélico. A minha avó, desde os 6, 7 anos de idade, ela me levava à igreja. Então eu conheço a palavra de Deus desde que eu tenho entendimento, né? Só que essa época eu não estava tendo um relacionamento com Deus como deveria. Eu estava afastado da igreja, estava afastado da presença do Senhor. Então, assim, foi um momento de muita dificuldade na minha vida. Eu estava fora da presença de Deus. Eu pude entender isso depois, né? Como o Senhor mesmo diz, Deus complica, descomplica e depois explica. Exato. Então, foi um momento que eu vivi de muita turbulência na minha vida. Eu creio por quê? Porque eu estava fora da presença de Deus, eu não estava alinhado com a palavra de Deus. O que mais mexeu com o interior do Madison? O chegar ao entendimento que o futebol não era mais para você, que era um seu sonho, ou as graves lesões no seu joelho, seguida de cirurgias erradas? Pastor, ou as duas coisas? As duas coisas. Tudo isso me abalou muito. Ao ponto... chegou um ponto na minha vida que eu estava tomando remédio para dormir. Tamanha foi a depressão, a frustração, a decepção por não poder jogar mais futebol da forma que eu gostaria de jogar. Então foi um momento difícil. Eu medicava para dormir, tive problema de depressão. Foi a única vez na minha vida que eu tive esse problema de depressão. Eu tive que tomar remédios porque realmente eu não conseguia desenvolver e desempenhar aquilo que eu estava acostumado a fazer com frequência. Até mesmo porque, Matos, nós seres humanos não temos uma facilidade de lidarmos com as frustrações. Mas eu acredito que essas duas questões que estamos colocando aqui, tanto você chegar ao entendimento que a carreira de futebol, o sonho da sua vida não era para você, e ainda mais com uma grave lesão no seu joelho, lidar com a frustração sem estar na presença de Deus como você, aí vem os caminhos, os caminhos alternativos, uma medicação, uma depressão, uma frustração, e automaticamente nós entramos por algumas escolhas erradas. Você teve nesse período de frustração escolhas erradas na sua vida? Já que não deu certo, agora eu vou extravasar, ou você manteve um domínio próprio? Pastor, com certeza, várias escolhas erradas, né? A gente não estava alinhado na presença de Deus, veio essa frustração, e o Senhor sabe mais do que ninguém que quando o ser humano está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, provavelmente ele vai tomar decisões, vai tomar caminhos, né, errados. E não foi diferente comigo também.
eu tomei vários caminhos errados, várias decisões equivocadas, foram muitas que na frente refletiram na minha vida. E nós sabemos, Madison, eu convivo contigo todos os dias, conheço a sua família, tive o prazer de conhecer sua avó, sua mãe, seu pai, seus irmãos, toda a sua família. Você sempre foi um homem muito centrado, né? Um homem muito ético e tudo. Mas um homem, quando ele não está totalmente na presença de Deus, é o que nós acabamos de ler aqui, né? O que lhe custou essas escolhas erradas que você fez nesse período de frustração, que você já enfrentava? Uma carreira frustrada, uma lesão no joelho, uma depressão na sequência e escolhas erradas. O que te custou isso que hoje, com muita maturidade, você entende que naquele tempo você errou? Então, pastor, eu estava há pouco tempo casado, né? Isso quase custou... Você casou aos seus 27 anos? Isso. Eu casei com 28 anos. 28, mesma idade que eu casei. Isso. Não, casei com 26. 28 anos. Então, isso quase que me custa o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa. Porque essa série de problemas, eu não conseguia separá-los. Então, eu levava isso para dentro de casa e isso se tornou uma coisa difícil no dia a dia. E isso quase me custa o meu casamento. Você fala uma questão de separação, isso. Ou de um ambiente pesado em casa? De tudo, pastor. A gente ficou numa situação, o nosso relacionamento ficou muito abalado, porque talvez tenha faltado da minha parte e da parte dela maturidade para entender o momento que nós estávamos vivendo. Recém-casados, jovens ainda, nós não tínhamos, né, a fé que temos hoje, maturidade. E isso aí abalou muito o nosso relacionamento. Então isso quase que custa até o meu casamento. E naquele tempo, a Cristiane, né? Quero mandar um abraço para você, Cris. Ela entendeu a sua dor, passou junto contigo. Como que ela enfrentou isso? Eu acredito que ela é que poderia nos responder sobre isso. Mas você teve um entendimento. Como que para uma jovem, né? Vendo o esposo ali passando por um momento de dor, de crise, de frustração, como que ela lidou com tudo isso? Porque, na verdade, também pode ter te faltado estrutura pela pouca idade, por tudo que estava acontecendo, mas como que ela entrou nesse cenário? Então, pastor, foi difícil porque, na verdade, em 3 meses eu passei por 3 cirurgias, cada uma mais complicada que a outra. E tudo isso sem trabalhar? Sem trabalhar, parado. Com os compromissos? Isso. E foi um momento muito difícil para mim, para a Cristiane, porque eu tive que morar na casa da minha mãe. Eu parei de trabalhar e ficou aquela coisa complicada no dia a dia. A Cristiane, como qualquer outra mulher, ela me apoiou. Compadeceu de você. Compadeceu. Mas, pastor, a gente sabe que um homem hoje tem que ser ativo, né? Tem que estar ativo. E eu não conseguia nem trabalhar, não conseguia fazer as coisas que eu estava acostumado a fazer. Eu fiquei andando de muleta muito tempo, eu fiquei acamado muito tempo. Isso foi, né, gerando um desgaste no nosso casamento. Morando dentro da casa da minha mãe, isso gerou alguns atritos entre eu e ela. Mas, ao passar do tempo, ela foi entendendo também, eu fui entendendo, e nós conseguimos sair dessa situação com maturidade e mais experientes, né? E, ao longo do tempo, nós entendemos que era um propósito de Deus na nossa vida. Porque, na verdade, a Cristiane sempre foi uma guerreira, né, Matos, do seu lado. Sempre esteve com você. E hoje é uma bela esposa que você tem, mãe de seus filhos. Mas naquele tempo, devido à pouca idade, você também, um casal muito novo, a estrutura não é tanta, né? Mas eu acredito que mesmo em meio a essas dificuldades, a misericórdia de Deus veio sobre a vida de vocês. E eu trago aqui na minha memória o dia que eu lhe conheci pessoalmente, que a sua querida mãe, que hoje já está na eternidade, me pediu que orasse por você. E quando eu cheguei lá na casa dela, você estava morando lá, recente da cirurgia, recuperando. Aquilo ali foi a sua última cirurgia naquele tempo? Ou depois daquilo pastor, você fez outra cirurgia? Não, aquela foi a terceira. O senhor teve lá na casa da minha mãe, foi a terceira. Depois daquela eu fiz mais outra. Você fez a última em Uberlândia? Em Uberlândia, isso. Eu fiz, na verdade, 2 em Patos e 2 em Uberlândia. Aquela que o senhor foi lá me visitar foi a primeira em Uberlândia. Depois daquela eu fiz mais outra em Uberlândia, para corrigir. Madison, e devido a tudo isso, esse histórico que nós estamos falando de vida,
você se considera que você chegou no fundo de um poço ou você não chegou no fundo do poço? Pastor, eu considero que eu cheguei ao fundo do poço. Cheguei ao fundo do Em algum poço. momento você entendeu assim, não tem mais saída para minha vida? Pastor, minha vida profissional ela estava comprometida. O meu relacionamento com a minha esposa também estava comprometido. Então, assim, Você não tinha filhos ainda, né? não tinha filhos. Então, assim, eu cheguei ao fundo do poço, eu posso dizer isso. E, como o senhor disse, eu me apeguei muito. Na época, minha mãe, que era uma mulher de oração, uma mulher... Sempre foi, né, mano? Sempre foi de oração, eu peguei muito a ela me ajudou muito nesse momento dificílimo que eu tive. O senhor também apareceu num momento da minha vida importantíssimo, num momento que nós estávamos todos sem estrutura, não sabíamos uma direção, não tínhamos uma direção, e o senhor apareceu naquele momento ali, até início, né? O senhor sabe daquela história que a gente comenta. Eu falei com a minha mãe, quem que é esse homem, mãe? Então, assim, eu devo muito isso à minha mãe e também ao Senhor, que nos ajudou, estendeu a mão e nos deu uma direção. Não, e eu entendo perfeitamente, porque quando nós estamos passando por uma dificuldade, o nosso sensor de desconfiança ou de não querer expor, a gente cansa, né, Madison? De Sim. tanta dor, de tanta tristeza. E eu me lembro da cena quando eu te conheci, você sentado no sofá, com a perna esticada, né? Aquele momento difícil, sua mãe tinha pedido oração. Eu nunca imaginava que um dia nós iríamos gerar tamanha amizade, né? Naquele dia nasceu uma amizade entre a gente. Hoje você é uma pessoa tão importante, que faz parte da minha vida, mas nós sabemos que quem nos uniu foi o próprio Senhor Jesus, né? E falando de chegar no fundo de um poço, Madison, foi nesse tempo que você se rendeu a Cristo ou você esperou um pouco mais para se render ao Senhor? Não, pastor, eu esperei um pouco mais, eu fui resistente. Eu já conhecia a palavra de Deus, a minha mãe era uma mulher que toda a vida, né, todo momento dela, ela sempre levou a palavra de Deus para nós, eu sempre acompanhei ela quando mais jovem na igreja, mas ainda eu estava resistente. Eu estava resistente a se entregar mesmo na presença de Deus. Passado um tempo de tudo isso, dos acontecidos, dessa infelicidade minha, da lesão e do meu relacionamento estar um pouco conturbado, passado um tempo disso, aí sim, aí eu me entreguei na presença de Deus, eu entendi que Deus estava realmente me chamando, é aquela história, se não é pelo amor, é pela dor. Então eu entendi que realmente Deus estava me chamando para ter um relacionamento mais íntimo com Ele, para afirmar uma aliança com Ele. A partir do momento que eu me entreguei, que eu abri meu coração, comecei a relacionar com Deus novamente, aí as coisas na minha vida foi tomando outro caminho. Matos, antes de eu entrar nessa parte, me vem aqui na memória uma pergunta. Qual dor que foi a maior? A dor da frustração da carreira, a dor da lesão ou a dor emocional de tantos problemas? Pastor, a dor emocional. A dor emocional, você não tem como tomar um remédio para ela. A dor do joelho era insuportável, até hoje eu tenho parafuso no joelho, mas a dor emocional era muito grande. Eu lembro que havia noites que eu virava na cama e chorava em silêncio, porque isso me doía muito. Tudo que aconteceu, de lembrar dos erros médicos, de lembrar que eu não poderia fazer aquilo mais que eu estava acostumado a fazer e amava fazer e gostava muito de fazer. Então isso me doeu muito. Isso demorou a cicatrizar dentro do Madison. Até pouco tempo atrás eu tinha cicatriz, mas hoje, graças a Deus, ela foi curada. Nós temos um livro aqui na igreja da autora norte-americana, até um best-seller, Joyce Meyer, que ela fala sobre o campo de batalha da mente. E nós sabemos, Madison, e não também em momento algum julgamos uma pessoa que passa por pensamentos de tirar a própria vida, outros chegam a tirar a própria vida, porque na verdade a nossa mente nos momentos de declínio ela se torna um conflito muito grande. E você ouvir uma palavra verdadeira no momento de crise, talvez aquela palavra nem surte tanto efeito, conforme você disse. A dor do joelho você poderia tirar com medicações, com fisioterapia, com os tratamentos que a ciência tem para oferecer,
Mas a dor emocional, talvez de pensar assim, eu fui injustiçado, uma cirurgia que deu errado, uma carreira que parou, um casamento que está frustrado, aí à noite vem o choro, vem a tristeza, vem a angústia, vem os pensamentos conflitantes, e nem todo mundo, Matson, tem uma estrutura para lidar com isso. Eu tenho certeza que quem agora está nos assistindo vai pegar a sua história como uma fonte de inspiração para entender que tem como sair desse abismo. Sim, pastor, tem como. Tem que querer, né, pastor? A partir do momento que você queira, entregue realmente sua vida a Deus, entregue seus caminhos e tenha um relacionamento com Deus, a possibilidade de você sair. Agora, se você também se entregar, como eu estava entregue na frustração, na decepção, na dor, é complicado, tem que querer. A partir do momento que eu quis, eu levantei a cabeça e falei, eu tenho que sair dessa condição. Deus me fez para ser vitorioso, eu não posso me entregar. A partir do momento que eu entendi isso, entreguei minha vida ao Senhor e comecei a ter um relacionamento sincero com Deus, as coisas foram mudando gradativamente. Eu tenho dito muito na igreja, você já ouviu isso, que são duas coisas que quando a gente perde não é fácil de voltar. E você está sendo muito feliz nas suas colocações sobre a lei do querer, eu quero. Primeira coisa que a gente perde e é difícil de voltar é a vida espiritual. Quando a gente deixa de ter um relacionamento com Deus, esfria na fé e se torna um morto espiritual, é difícil de você querer reativar, porque outras coisas assumem o espaço do seu coração. E outra coisa é uma vida, é um condicionamento físico, um atleta. Né? Nós temos muitos atletas aqui na igreja, da corrida, do futebol, de academia, do ciclismo e assim por diante. E quando esse atleta para aquele pique de um cardio bem feito, nós temos aqui fisiculturistas, enfim, é difícil de voltar. Nesse tempo que você estava em declínio, no fundo de um poço, cheio de conflito, foi fácil ou foi difícil você reativar essa aliança com Deus? Pastor, eu foi muito feliz na sua colocação. É muito difícil. E quando o senhor falava sobre isso, veio à minha memória um acontecimento quando eu tinha por volta de 7 a 8 anos. Eu estava numa igreja, nós fomos criados numa igreja Assembleia de Deus. Uma senhora orava pela minha família e ela colocou a mão na minha cabeça. Ela era uma profeta. E aquele dia, com 7 a 8 anos, eu comecei a falar em línguas. Foi batizado? Fui batizado com o Espírito Santo de 7 para 8 anos. E ela disse uma palavra para mim que eu não poderia jamais sair da presença de Deus, que eu era um escolhido de Deus. Essa frase dela me acompanhou por muito tempo. Mas certo momento da minha vida eu me desviei da presença do Senhor. E é muito complicado para quem conhece, quem experimentou a presença do Senhor, sair e depois voltar. É como o senhor disse, é a questão do condicionamento. Você esfria, né? O esfriamento espiritual. Depois, para você reativar ele, não é fácil. Mas nós temos, né, que procurar voltar novamente à presença de Deus. Eu condiciono a minha vida. Eu tive um momento que eu fui criado dentro da igreja, a minha adolescência, e certo momento eu desviei do caminho do Senhor. Eu saí da presença de Deus. Depois, quando eu quis voltar novamente, eu senti essa dificuldade que o senhor expôs. Realmente essa dificuldade ela é grande, mas cabe a nós também entendermos, né, e buscar essa ativação novamente, se pode dizer assim, ativação espiritual. E a partir do momento que eu pude entender isso e voltei a se relacionar com a palavra de Deus, se relacionar com Deus, a minha vida mudou. Né? Foi como se tivesse apertado uma chave. A minha vida mudou em todos os aspectos. Minha vida conjugal, a minha vida profissional, né? A minha vida espiritual, ela foi modificada porque eu comecei novamente a me relacionar com Deus. Voltando um pouco aí, depois nós vamos entrar nessa parte, essa volta, esse retorno, seja ele o físico ou o espiritual, ele é gradativo, né, Matos? Gradativo e tem um preço, pastor. Ele é pé por pé. Pé por pé e tem um preço.
Esse preço seria a perseverança? A perseverança, e eu entendo, pastor, que o inferno fica furioso, né? É porque é mais um que ele vai perder. Justo. Então, mais um que ele vai perder. Então, ao meio desta caminhada de ativação novamente do relacionamento com Deus, vem outras coisas, outras provações, outras tribulações que tentam nos tirar o foco e desviar novamente do caminho. Então, assim, aquela pessoa hoje, até que está nos ouvindo, que está buscando essa ativação novamente no Senhor, que está buscando esse alinhamento, voltar para o Senhor. As tribulações que vão vir, as dificuldades que vão vir, elas são normais e são superáveis. A partir do momento que você realmente tem a perseverança. A caminhada cristã ela é uma caminhada de perseverança. É uma caminhada de fé. Então, assim, eu tive vários obstáculos. Quando eu me propus a entrar novamente na presença de Deus, eu tive inúmeros obstáculos, tentando me tirar da presença de Deus, tentando me puxar novamente, tirar o foco. Mas eu tive perseverança, eu tive fé, entendeu? Eu tive vontade novamente e Deus me agraciou novamente com a presença dele, com a paz, com a alegria dele, e eu pude me sentir outro homem. Até mesmo porque nesse retorno nós não conseguimos com a força do braço, né? O declínio vai na força do braço, mas o retorno nós precisamos de muita graça de Deus. E quando você teve essa palavra dessa senhora, né, aos seus 7 anos, quando você congregava na Igreja Assembleia de Deus, quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos assembleianos. Amém. Eu também já fui da Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito. E você teve essa palavra, batizado com o Espírito Santo, e você declinou. Eu me lembro de Sansão. Sansão está registrado em Juízes capítulo 13, quando o anjo do Senhor apareceu a Manoá e deu a ele uma promessa de que a mulher dele era estéril, mas que teria um filho. Sansão também teve uma palavra para julgar Israel num período de crise difícil, que Israel estava inimigo, debaixo de julgo dos filisteus. Sansão começou bem, teve um declínio, e quando Sansão foi levado cativo ao templo do Deus dos filisteus, ele já estava com a cabeça raspada, com os olhos furados, sendo motivo de chacota. Ele chegou no fundo do poço. E ali, ele cego, ele pede um auxiliar que estava junto ali, que colocasse ele perto das duas colunas do templo, porque a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. Deus estava novamente fortalecendo Sansão para cumprir o propósito. Então nós iremos aqui viver a segunda parte da vida do Matos. Quando o Matos viu que não tinha como mais, o Matos recomeçou, ou começou a reativar a vida de relacionamento passo a passo. E nesse período você sentiu, espiritualmente falando, que não era mais o velho Matos, mas que Deus estava já te fortalecendo e mudando muita coisa dentro de você? Sim, pastor. A partir do momento que eu abri mão de algumas coisas, né? Que a vida, isso é muito importante. A vida cristã, você abre mais mão de certas coisas do que conquista, né? Então, eu abri mão de algumas coisas, algumas práticas minhas, né? Que eu via que não estavam corretas. A partir do momento que eu comecei a pagar esse preço, quando eu falo pagar o preço, pastor, abrir mão mesmo de certas coisas do mundo, oração, jejum, se consagrar mais na presença de Deus. A partir do momento que eu comecei a adotar essas práticas, Deus também começou a falar comigo com mais frequência no meu íntimo. Eu comecei a escutar a voz de Deus, a entender aquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí eu comecei a me relacionar com Deus de uma forma mais íntima, né? Por isso que eu falei com o senhor, há um preço, né? Nós pagamos um preço em tudo, né? Se você quer andar num carro bom, você vai pagar um preço mais alto. Se você quer ter uma casa melhor, você vai pagar um preço X. E assim é a vida cristã, assim é a nossa vida espiritual, assim é o nosso relacionamento com Cristo. Se nós quisermos alcançar, né, um patamar maior na presença de Deus,
nós temos que pagar um preço também. Esse preço é o relacionamento, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é as nossas escolhas. Tudo isso é o nosso preço. Olha, Madison, muito bom isso que você está dizendo aqui. Vai ser muito útil para nós, para as pessoas. E eu quero ler um versículo muito bom que fala com respeito ao que você está dizendo. No Evangelho de Jesus, que João escreveu no capítulo 15, versículo 5, Jesus está dizendo assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, com base nisso, enquanto o Madison tentou, fora do propósito, fora de Cristo, do jeito do Madison, nada foi para frente. Nada, pastor. Quando eu esperava do meu braço, queria do meu braço, nada ia para frente. E quando você se rendeu a Cristo, as coisas começaram a mudar. Deus é como se fosse você virar uma chave. O que foi a primeira coisa que Jesus começou a mudar em você? O meu caráter. Olha. O meu caráter, pastor. Igual disse o senhor aqui, eu tinha práticas minhas, mesmo sabendo a palavra, mesmo indo aos cultos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu tinha algumas práticas minhas que não condiz com um servo de Deus, que não condiz com um homem de Deus. Então, a primeira coisa, e eu pedi isso a Deus também, pastor, eu pedia muito isso a Deus, que mude o meu caráter, porque tinha algumas condutas minhas que, apesar de ter uma criação excelente, minha mãe sempre nos criou da melhor forma possível, dentro da palavra de Deus, mas a gente ainda tinha algumas práticas que não eram, cabíveis a um homem de Deus. Então eu comecei a pedir isso a Deus, que ele me desse um caráter conforme o dele. Aprovado, um caráter dos céus. E Deus começou a mudar o meu caráter. A partir desse momento, eu me senti outro homem, outra pessoa. E olha como isso é profundo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Engraçado que você não pediu coisas materiais. Você pediu uma transformação do seu caráter. E logo após esse pedido de transformação, e Deus começou a fazer, você crê que o seu casamento também começou a ter uma nova atmosfera? Pastor, eu e o Cristiano, nós conversamos isso abertamente. Foi outro casamento. Tem o Madison do primeiro casamento e tem o Madison do segundo casamento. A partir do momento que Lembrando que ele casou só uma vez. Com a Cristiane. Só o Madison antes de Cristo e o Madison após Cristo. Isso, pastor. Então, a partir do momento que eu comecei a pedir isso a Deus, que mudasse o meu caráter, que mudasse o meu coração, eu senti essa transformação em tudo na minha vida. O meu casamento se transformou em outro casamento. Então, assim, eu e a Cristiane hoje, quero até mandar um beijo para ela aqui hoje, dizer que o nosso relacionamento, o nosso casamento foi transformado literalmente pela mão de Deus, pela presença de Deus. Foi gerando cura entre vocês. Foi gerando cura. Confiança. Isso, foi gerando cura, luz. Confiança, luz, assim, comunhão. A nossa comunhão hoje é bem diferente. Então, assim, eu acredito que tudo isso veio através do Senhor. O Senhor trouxe esse renovo no nosso casamento. E foi nesse tempo que nasceu o Arthur, ou o Arthur nasceu antes disso? Não, o Arthur nasceu antes disso, pastor. Então o Arthur ainda veio num momento difícil? Muito difícil. O Arthur veio num momento muito complicado do nosso relacionamento. Eu e o Cristiano passava por uma crise no casamento, uma crise profunda. O Arthur veio, o Arthur era recém-nascido, melhor dizendo. O Arthur tinha meses e eu e o Cristiano enfrentamos uma turbulência muito grande no nosso relacionamento. Depois de tudo isso, que Deus me curou e curou o meu relacionamento e curou o Arthur também. O Arthur veio muito prematuro, veio com um problema seríssimo. Ele veio de 7 meses, pastor. O Arthur é um milagre. É um milagre de Deus. O Arthur literalmente é um milagre. Os médicos falaram isso para nós. Se seu menino sair com vida dessa situação, ou ele vai sair vivo, se ele sair vivo, ele vai sair com alguma deficiência.
física. E como que foi para você ouvir isso? Você se culpou em algum momento? Várias vezes. Assim, eu me senti culpado várias vezes, porque a sentença dele era morte ou ele ia ficar numa cama sem andar. Porque o Arthur ficou no hospital, pastor Lélio, por volta de 20 dias no CTI, morre e não morre. Morre, e você não em morre. crise no casamento. Crise seríssima, ao ponto do médico me chamar, em particular, falou assim, ó, o seu menino, se ele não se alimentar de hoje para amanhã, ele vai vir a óbito. Meu Deus. Então, assim, nós entramos, eu estava com a crise no casamento e o Arthur nessa situação, né, muito complicada. E igreja intercedendo, a minha mãe intercedendo, graças a Deus, o Arthur está aí hoje, já fazendo 12 anos, né, saudável, abençoado. Ama a igreja. Ama a igreja, um menino nota 10, e Deus restabeleceu a saúde dele e restabeleceu o meu casamento. Então, olha só, vamos lá. Primeiro Deus começou a restaurar o seu caráter, depois ele começou a restaurar o seu casamento com a sua esposa, e depois veio o milagre do Arthur. E depois de tudo isso, um novo homem, um novo casamento com a sua esposa, restauração. Eu sei que você, Cristiano, compartilha muito as coisas de vocês, o Arthur crescendo. Quando que veio a Giovana? A Giovana veio... Tá com 6 anos, né? 6 aninhos. A Giovana veio no momento que eu e o Cristiano estava muito feliz. Nós estávamos atravessando um dos melhores momentos. Estamos até hoje, né? Mas nós estávamos sentindo curados, né? Do relacionamento que a gente tinha passado. A Cristiane tinha o desejo de ter outro filho. E eu falava, Cristiane, vamos esperar mais um pouco. Ela, Madison, eu quero ter outro filho, porque nós tivemos uma gravidez e quando o Arthur nasceu, tivemos um momento muito complicado e eu quero viver algo diferente, algo novo. Tinha medo, né, mano? Tinha medo, mas queria viver, pastor, porque nós não havíamos vivido aquela alegria que um casal deve viver ao nascimento de um filho. Nós vivemos um momento muito triste quando o Arthur nasceu. Então ela misturava, ela tinha um misto de vontade e medo, né, de ter outro filho e de passar as dificuldades que nós passamos. E nós fomos orando, entregando propósito ao Senhor, pedindo orientação a Deus, se era o momento certo. E Deus nos concedeu a Giovana, que é hoje a nossa filha de 6 aninhos. Quer mandar um beijo para ela aqui também. E assim, foi tudo... E o beijo do Arthur. Um beijo para o Arthur. Foi tudo diferente, pastor. Foi assim, foi uma gestação muito tranquila, foi uma gravidez muito tranquila, com muita oração, com muito jejum, e hoje a Giovana e o Arthur estão aí hoje, frutos do nosso relacionamento. E hoje nós estamos aqui falando então de um homem que foi restaurado por Deus. Você é a prova viva de que quando um homem quer e se rende ao Senhor, ele tem poder de restauração. Realmente, pastor, eu fico até um pouco emocionado porque o Senhor sabe da minha história, de perto o Senhor acompanhou a minha história e eu tive realmente no fundo do poço e pela glória de Deus, pela graça de Deus, Ele me restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, restaurou o meu relacionamento com a minha esposa, restaurou a minha vida espiritual, restaurou a minha vida profissional. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, pastor, eu não estaria aqui hoje, não estaria dando esse testemunho, podendo alcançar mais vidas, podendo alcançar mais corações e acima de tudo, glorificando o nome dEle. E quando você olha hoje para trás, eu tenho dito muito aqui sobre o retrovisor da sua vida, e vê lá atrás aquele Madison que estava frustrado, fora da presença, e quando você entra hoje no âmbito família, vê a sua esposa, mulher sábia, seus filhos pulando em cima de você, que eu sei disso, aquele grude, como que bate esse coração paterno, olhando quão grandes coisas Deus fez na sua vida? Pastor, o que me resta, eu falo isso para a Cristiane, comento com ela, o que me todos resta... os dias. Todos os dias é agradecer a Deus. Eu não tenho palavras, né,
para agradecer a Deus. O que eu peço a Deus é que me dê muita saúde, muita sabedoria para conduzir a minha família na presença dele. O grande desafio hoje de um sacerdote hoje é conduzir a sua família, criação de filhos. Criação de filhos na presença de Deus. É isso que eu peço a Deus. Mas eu agradeço muito a Deus e passo um filme na minha cabeça de tudo aquilo, né, que aconteceu, de tudo aquilo que eu passei, e hoje, pela glória dele, somente pela glória, pela graça dele, eu posso dizer que ele me restabeleceu minha família. O maior patrimônio, eu entendo assim, pastor Lélio, o maior patrimônio que um homem tem é a família, né? Os filhos, a esposa, e não tem nada mais prazeroso para mim do que sentar à mesa junto com eles e poder vê-las ao meu lado, a Cristiane, né? Então, assim, para mim isso não tem preço. E assim, o que eu devo é continuar na presença de Deus, louvando a Deus e honrando a palavra dele. E hoje, Madison, muitos pais, você falou sobre sacerdócio, muitos pais acham que o mais importante é dar as coisas para os filhos. E eu acho que não é. E você faz com muita excelência uma coisa que é papel de pai, é convivência com os filhos. Eu vejo como você tem doado o seu coração aos seus filhos, como seus filhos amam você, como você tem tirado tempo com a sua esposa, por mais que a sua vida também é muito corrida, eu sei da sua realidade diária. Mas como isso é prazeroso, né, Matos? Ver os seus filhos juntos, verem os seus filhos pulando sobre você na cama. E mais também do que isso, você hoje tem o privilégio de criar a sua família dentro da igreja. Pastor, é gratificante. É gratificante, eu comento isso muito com a Cristiane. Nós temos que fazer de tudo, realmente, para mostrar o caminho correto para eles. Um exemplo, eu sou o exemplo disso, pastor. A minha mãe, a minha avó, meus pais fizeram de tudo para me levar à igreja. A avó Rosária. A avó Rosária. Certo momento eu desviei. Lógico que eu desviei. Mas dentro de mim eu conhecia a palavra de Deus e sabia da importância que Deus é. Então, é importante hoje o pai e a mãe, né, traçar esse caminho para o filho. Nós estamos numa sociedade hoje, pastor, muito carente de pessoas boas, né? Verdadeiras, amigas. Não, é muito carente. Então, acho que o passo inicial nós temos que ensiná-los, mostrar para eles o caminho certo. E olha só, Madison, Jeremias capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Hoje nós estamos ouvindo seu testemunho, você já falou de uma restauração pessoal, transformação de caráter, restauração familiar, e agora há pouco você disse que no tempo das suas cirurgias você passou por uma dificuldade profissional, 3 meses parado, conflitos na mente sobre os compromissos. Você sempre foi um vendedor de automóveis bem-sucedido em Patos, e Deus também restaurou sua vida profissional, que hoje você, há quase 3 anos, se não me engano, Isso. Tomou uma atitude de fé e abriu a sua própria empresa, e hoje você tem aqui na nossa cidade uma empresa muito conceituada, a Madison Veículos, aqui na rua Dr. Marcolino, que número? 1220. 1220. É uma empresa que você santificou a Deus. Sim. Como que é isso, Madison? Outrora no fundo do poço, hoje restaurado na família, casamento, filhos e seu empresário bem-sucedido do reino de Deus. Pastor, verdade, não, pastor. Não tem explicação. Não tem, é aquilo que a gente fala, né? Deus faz umas coisas que a gente não tem como explicar. O milagre não se explica. O Senhor mesmo diz isso, o milagre a gente vive ele. Né? Então eu creio que isso é um milagre. Eu trabalhei 18 anos, né? 10 anos numa empresa e 8 anos em outra empresa. 10 anos na Ford? 10 anos na Ford. E 8 anos na Chevrolet. 8 anos na Chevrolet. E assim, sempre na área de vendas, sempre entre os melhores vendedores. E chegou um determinado momento na minha vida, nessa última empresa que eu trabalhei na Chevrolet, que eu comecei a ficar incomodado com a minha posição, né? E você queria crescer? Queria crescer. Precisava crescer? Precisava crescer. Sentia que estava no momento. E comecei a orar, pedir a Deus uma orientação, pedir a Deus uma direção, porque, como eu falo hoje,
Talvez nós estamos muito atentos a tudo que tem acontecido, escutado muitas vozes e tem esquecido de escutar a voz de Deus. Falta-nos sensibilidade muitas vezes para escutar aquilo que Deus tem para nos falar. E eu pedindo sempre uma orientação, a direção a Deus e jejuando, entregando mesmo a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. Mas, pastor, o engraçado disso tudo, que eu pedi a Deus uma direção, mas nunca pedi nada direcionado a carro. Nunca. Porque eu queria, na verdade, pastor, sair desse ramo de carro. A início eu pedi a Deus que eu queria ser um empresário, mas não no mesmo ramo que eu estava há 18 anos. Você estava cansado desse ramo? Estava cansado desse ramo. E creio eu, tenho certeza absoluta, o Senhor, direcionado por Deus, me deu uma palavra. E em cima dessa palavra, né, nós caminhamos nela até hoje. Vai fazer aí 3 anos, né? Já fez 3 anos, pastor. Passa rápido. Passa muito rápido. Eu recebi uma palavra do Senhor direcionada por Deus. A princípio eu relutei com essa palavra, a princípio eu não acreditei nessa palavra, né? Fiquei relutando com essa palavra. Também, né? Porque o novo traz a preocupação, né? Sim, pastor. E com 2 crianças em casa, uma recém-nascida, né? A gente fica naquela dúvida, será que é o momento certo? Trocar o certo por aquilo que vem de Deus, mas que fica como duvidoso. Isso. Então gera incertezas, gera dúvidas. Só que eu estava um tempo já pedindo a Deus uma direção. Só que essa direção ela vem muito clara e muito forte através da vida do Senhor, né? E eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Um homem de Deus igual o Senhor falando, me dando uma direção. Isso me trouxe uma incerteza no momento. Mas ao passar do tempo eu fui entendendo que realmente isso era uma palavra de Deus, que realmente isso era um propósito que Deus tinha na minha vida, e fui entendendo e aceitando isso. E nós abrimos a empresa, pedi conta da empresa que eu trabalhava há 8 anos. Que é uma loucura, né? Uma loucura pra nos dias atuais. Entende. Tinha um salário relativamente bom, tinha uma estabilidade dentro da empresa, ao ponto do meu patrão virar e falar assim, Matos, você pode ficar sentado nessa mesa aí que você vai aposentar aí, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, mas eu quero sair. Você tem certeza? Eu falei, quero sair. E aí nós tivemos a oportunidade de abrir a empresa, a Madison Veículos, e estamos lá, pastor. Pela glória de Deus, como o senhor disse, nós consagramos tudo ali dentro, nós consagramos a empresa a Deus, e graças a Deus ela está... Ser um empresário honesto no mundo desonesto? Pastor, nós temos uma cultura hoje, uma cultura que ela toma conta da mente do povo brasileiro, que você não consegue enriquecer, ou você não consegue ir para frente de forma honesta. Isso, infelizmente, é uma cultura do nosso país. E nós baseamos nesse princípio que o senhor disse aí, de honestidade, de caráter, de verdade. E graças a Deus, Deus tem nos honrado e tem nos abençoado a cada mês, a cada ano. Nós temos vivido ali um milagre, né? Todo mês, quando eu vou fechar a contabilidade, junto com a minha esposa, nós comentamos, nós estamos vivendo um milagre, Cristiano. Diante daquilo, né, que a loja foi aberta, o senhor sabe mais do que ninguém, nós não tínhamos condições, ao olho do homem, nós não tínhamos condições nenhuma de abrir a empresa, mas nós abrimos diante de uma palavra que nós recebemos através da vida do Senhor, nós abrimos com muita fé, com muita oração, e Deus a cada dia tem nos abençoado, agraciado a loja, agraciado a minha família com as bênçãos dele. E em tudo isso, Madison, nós enxergamos o poder de Deus, né? Não foi pela glória do Madison, pelo entendimento do Madison, pela sabedoria do Madison. Tudo isso nós atribuímos a Deus, esse mover do Senhor na sua vida, o dia que você entendeu e quis. Então hoje nós podemos dizer que você é um homem restaurado por Deus em todas as áreas da sua vida. E se nós olharmos para os céus, eu acho que você tem muito mais motivos de agradecimento do que para pedir alguma coisa, né? Pastor, eu falo isso muito até com o senhor. A gente entregar na mão de Deus, entregar na mão de Deus e agradecer. Porque tudo aquilo que a gente passou, apesar da pouca idade ainda,
creio eu, né, pastor? Somos jovens ainda. Claro. Mas nós passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, e hoje a gente pode olhar no retrovisor e saber que através de Deus, é igual o senhor disse, não foi pelo meu conhecimento, não foi pela minha capacidade humana, não foi pela minha força, não foi pelo meu poder de venda, mas sim pelo poder de Deus. Porque sem Ele, nada, absolutamente nada disso, nada da restauração da minha vida espiritual, da minha vida conjugal, da minha empresa, nada disso seria possível se não houvesse um mover de Deus. Então esse versículo que eu acabei de ler, Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é o versículo da sua vida. Amém. Que pastor. colocou toda a sua confiança em Deus, viu que do fundo de um poço somente Jesus poderia te tirar. E eu sei que esse podcast vai chegar em muitos lugares. Nós já estamos encerrando. E eu tenho aqui o hábito de pedir um conselho, né, uma direção a todos os meus entrevistados, para o nosso público. Que conselho você daria agora para quem está nos assistindo, seja homem ou mulher, que está passando pelo momento mais difícil de suas vidas? O que você deixa para os nossos amigos ou esse público querido que está inscrito no canal da Igreja Fé e Milagres? Pastor, eu deixo muito simples a frase: não há nada impossível para Deus. Lucas 1:37. Não há nada impossível para Deus. Entregue realmente a sua vida ao Senhor, confie nele, ande na presença dele, que ele é o único capaz de restaurar a sua vida. Ele é o único capaz de modificar a sua vida. Ele é o único, pastor. Então, sim, a mensagem que eu deixo é essa: não existe nada, não há nada impossível para Deus. Eu vou pegar carona e que ninguém se desespere. Amém. Há uma saída. E a saída é Jesus. O entrevistado de hoje no nosso 7º podcast, Madson Fernando da Silva, um homem de Deus bem-sucedido, um homem que foi restaurado pelo poder e pela misericórdia de Deus. E para encerrar esse momento tão sublime, Madson, eu quero ter a honra de receber aqui no nosso estúdio a sua oração, abençoando o nosso povo, a nossa nação e a nossa igreja. Ore por nós, que nós já iremos encerrar. Amém. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado de levar, Pai amado, o seu nome, de levar, Pai, os seus feitos a mais vidas, a mais corações. Pai, que as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, possam entender o tamanho da sua bondade, o tamanho da sua graça e da sua misericórdia. Como o Senhor fez na minha vida uma restauração por completo, que o Senhor possa visitar corações, que o Senhor, meu Deus, possa visitar vidas nesse momento que necessitam, Pai, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Te agradeço, Pai, por esta oportunidade, te agradeço por esta igreja, te agradeço pela vida do pastor Lélio, que diante desse propósito tem, Pai amado, alcançado vidas. Que ele venha, Pai amado, ser cada dia mais um instrumento nas tuas mãos. Nós te pedimos por essa cidade, nós te pedimos por essa nação, que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada, Senhor meu Deus, sobre Patos de Minas, sobre o Brasil, e que possamos ser, Pai amado, cada dia pessoas saradas, curadas, para a honra, graça e glória do seu santo nome. Assim eu oro, Jesus. Amém. Madson, conhecido Amém. como Bola Cheia, Amém. camisa 10. Deus te abençoe. Foi um prazer te ouvir. Foi um prazer estar com você. Pastor. É sempre um prazer estar com você. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua empresa, o seu coração. E nós encerramos aqui o 7º podcast da Igreja Fé e Milagres, situado na rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Que Deus te abençoe e até a próxima.